Deus tem algo novo para nós. Eu já ouvi tantos testemunhos hoje, né? A gente teve uma pregadora maravilhosa hoje cedo, que nos deixou aqui uma palavra rica, abençoada. Está aqui a Soliane, família dela. Uma salva de palmas para esses queridos. Vieram de carro do Rio para cá, né, para participarem do culto, conhecer a igreja. Que bênção. Eu creio que Deus vai fazer algo novo. E quando nós entendemos o amor de Deus e Ele nos constrange, a gente começa a derramar amor por onde a gente passa. A minha oração é que o teu reservatório de amor fique hoje completamente abastecido. Que Deus faça você transbordar, porque você vai sair daqui e as pessoas vão ser impactadas através da sua vida, porque o amor de Deus vai ser uma realidade em você. Quantos desejam isso? Amém? Então vamos levantar as mãos para o céu em sinal de rendição total a Jesus. Repete assim essa oração comigo, é uma declaração de fé. Diga assim: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta noite. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Fala comigo agora, em nome de Jesus. Amém, amém. Eu queria te convidar a abrir a Bíblia em Lucas, no capítulo 14, no versículo 15 a 24. Hoje de manhã ouvimos falar da mesa do rei, né, que foi preparada por Davi para Mefibosete. E hoje eu quero falar da mesa de Jesus, do banquete de Deus, do banquete da salvação. Lucas 14, versículo 15 em diante. Diz assim a palavra do Senhor: ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade, preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de boi, estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e os becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao seu servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu digo a vocês, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Eu lembro de um dia que estava voltando para casa do parque, e num sinaleiro encontrei um grupo de meninos. Eles estavam dançando break, vendendo paçoca e pedindo dinheiro. E era dia 31 de dezembro, a véspera da virada do ano. E eu passei por aqueles meninos, comecei a conversar com eles. Na época eu trabalhava com adolescentes, fiz uns passos de break, brinquei com eles ali. E depois fui para casa. E enquanto eu estava indo para casa, eu fiquei pensando: daqui a pouco vai ser a ceia, a virada. E eu não sei como é a virada lá na tua casa, o jantar. Mas lá na minha casa, cada parente traz um tipo de prato, de comida. E é uma maravilha. Eu gosto até, quando eu falo, já estou sentindo o cheiro da comida. Né? Quem tem uma ceia gostosa aí normalmente com familiares? E eu fiquei pensando: daqui a pouco vai ter uma festa lá em casa. E esses meninos, que eles nem almoçaram, vão ficar ali na rua. E aí eu então peguei o carro, voltei para onde eles estavam e parei o carro, falei: eu vou levar hoje para vocês
vocês para saírem para comer, e a gente vai fazer a ceia da virada juntos. E foi tão legal, os meninos entraram no carro, eu parei num restaurante legal, eles comeram pra caramba, os meninos eram divertidos, eles contavam cada história, tiravam sarro um do outro, e quando terminou aquele tempo de conversa, de bate-papo, eles me perguntaram, mas por que você está fazendo isso pela gente? E eu olhei para aqueles meninos e disse, é porque alguém fez isso por mim também. Hoje eu quero te falar do banquete, que eu fui convidado, que você foi convidado, o banquete da salvação. Ele é melhor do que o teu banquete de virada de ano, do que de Natal. É o banquete que Jesus prepara para cada um de nós. E hoje eu queria te convidar a participar dessa graça de Deus. A Bíblia usa essa analogia do banquete para falar a respeito da nossa salvação. O versículo que me chamou a atenção aqui foi o versículo 15, quando a Bíblia diz o seguinte, ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse, bem-aventurado, felizes, aqueles que comerem pão no reino de Deus. É interessante porque em vários textos da Bíblia, a gente vai encontrar essa mesma comparação. Em Lucas 15, por exemplo, na parábola do filho pródigo, a Bíblia vai usar essa figura do banquete para falar da nossa salvação. A palavra pródigo, eu não sei se você sabe, ela significa esbanjador. Timothy Keller escreveu um livro chamado Deus Esbanjador, para falar que o nosso Deus esbanja amor, por isso preparou uma mesa, um banquete, que prefigura a nossa salvação. A Bíblia também vai nos apresentar essa mesma imagem em Isaías, no capítulo 25. A Bíblia vai falar sobre essa profecia. Ele vai dizer assim, preparará um farto banquete para todos os povos, um banquete de vinho envelhecido, com carnes suculentas e o melhor vinho. Destruirá a morte para sempre. O soberano Senhor enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Isaías está falando a respeito do banquete da salvação. A Bíblia também vai nos mostrar em Mateus capítulo 8, versículo 11, quando Jesus cura o servo de um centurião, ele vai falar que a salvação não é exclusiva dos judeus, e ele usa a figura de um banquete. Ele vai dizer assim, muitos virão do Oriente e do Ocidente, e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Outro exemplo é Mateus 22, a Bíblia fala de um banquete, de uma festa de casamento. E ela usa essa imagem para falar também da nossa salvação. O ápice para mim é Apocalipse. No capítulo 19, quando a Bíblia fala das bodas do Cordeiro. O casamento entre Jesus e a igreja. E o banquete que Deus vai preparar para todos nós, para celebrarmos a nossa salvação. O final do texto diz, escreva, felizes os convidados para um banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou, essas são as palavras verdadeiras de Deus. Eu não sei você, mas eu vou estar lá em nome de Jesus. Eu fui convidado, eu aceitei o convite. E hoje eu queria que muitas pessoas sentissem o cheiro da comida. Quem gosta de comer aqui? Eu gosto. Eu lembro quando eu era criança, eu ia às vezes passar as férias na casa do Sofonias. Não sei quem conheceu o Sofonias aqui. Sofonias era uma graça. Ele e a Janeti, quando terminavam ali de preparar a comida, eles sentavam na mesa e começavam a cantar uma música assim. Você estava dormindo no sono da indolência, o anjo vai passar e você perder a bênção. Mas se você se apressar, o anjo espera um pouco e vai também te abençoar. Mas se você se apressar, o anjo espera um pouco e vai também te abençoar. Bença, anjo! Pode aplaudir esse pregador desafinado aqui. Bom, eu nunca chegava atrasado. Antes da música terminar, eu já estava lá.
porque comer para mim nunca foi problema. Eu gosto de comer, e quando o cheiro da comida chama, a gente vem correndo. Sabe, o que eu gostaria hoje é que você sentisse o cheiro da comida, que você ouvisse as músicas tocando, que você ouvisse o convite de Deus, dizendo: há lugar na minha mesa para você, há lugar no meu banquete para você. Ei! Hoje eu quero falar a respeito da nossa salvação. Quantos querem celebrar ela? Quantos querem se alegrar neste lugar? Aleluia! Jesus me salvou. Eu vou participar dessa festa, cada um de nós. Mas o que a Bíblia fala sobre a nossa salvação que tem a ver com comida, com banquete? A primeira lição que eu aprendo é que a salvação é uma experiência de fé. Diga para o irmão que está do seu lado: a salvação é uma experiência de fé. A salvação é algo que eu posso provar, experimentar, sentir. Um banquete envolve sensações, gostos, cheiros, sabores. Ele é embalado pelo som das músicas, pelo ritmo das danças. Da mesma forma, a salvação que Deus tem reservada para cada um de nós, ela pode ser percebida, experimentada. A Bíblia usa por várias vezes uma linguagem sensorial para falar a respeito da nossa salvação. Eu gosto do Salmo 34, versículo 8, quando ele diz: provai e vede que o Senhor é bom. Aleluia. É para provar. Eu gosto de um famoso sermão de Jonathan Edwards, chamada Luz Divina e Sobrenatural. Ele vai dizer assim: a diferença entre acreditar que Deus é gracioso e experimentar a graciosidade de Deus é semelhante à diferença entre a crença racional de que o mel é doce e ter a noção exata de tamanha doçura. A salvação é um banquete que podemos experimentar, provar. Hoje eu vim te convidar: provai e vede, o Senhor é bom. Provai. Talvez você chegou aqui se sentindo culpado. Eu não quero te fazer um sermão elaborado sobre a misericórdia de Deus. Hoje a minha oração é que você prove a misericórdia do Senhor. Talvez você chegou aqui ansioso. A minha oração é que você prove a paz que excede todo o entendimento. Eu também não vim te explicar que Deus é o refúgio, fortaleza, não. Talvez você chegou aqui angustiado. A minha oração é que neste lugar você prove o cuidado de Deus. Ele é tão real quanto esse púlpito. Ele é tão real como minha voz, que você pode ouvir. A salvação é uma experiência com Deus. Eu lembro quando um jovem me perguntou uma vez: como você pode ter certeza da sua salvação? Como você pode afirmar categoricamente que Deus existe? E eu lembro que eu respondi com facilidade. Eu disse para ele: eu tive uma experiência com Deus. Eu lembro quando eu era adolescente, um grupo de jovens da igreja, eles começaram a buscar a Deus intensamente e começaram a ter experiências do poder de Deus. Eles faziam vigílias todo mês. E nessas vigílias, coisas tremendas aconteciam. Pessoas eram curadas. Deus usava jovens. Eu lembro de um jovem que tinha os olhos amarelos porque ele tinha um problema no fígado, o Haroldinho. E por vezes Deus o tomava. E ele entregava palavras de Deus para nós. Coisas que ele falou naquelas vigílias estão acontecendo hoje ainda na minha vida. Quando eu fui naquelas reuniões na madrugada, eu vi pessoas sendo libertas. Mas em especial um dia, quando alguém orava por mim, eu ouvi a voz de Deus. Eu senti a presença do Senhor. Ela era tão forte, porque Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. E quando eu senti a presença de Deus, eu comecei a tremer. E eu comecei a escutar no meu interior uma voz muito forte: eu te escolhi no ventre da sua mãe, eu te amo e vou te usar para o louvor da minha glória. No mesmo instante, como se os céus se abrissem, o Espírito começou a ser derramado sobre a minha vida. Eu não consegui me conter, eu caí de joelhos chorando. Deus é real, eu o provei. Eu não estou te falando de filosofia barata. Jesus está vivo, Ele ressuscitou dentre os mortos.
Ele veio hoje abraçar pessoas neste lugar. Você precisa provar, experimentar. Deus é real, Ele nos ama. Ah, como eu queria que pessoas experimentassem isso. Sabe, a salvação é tão real quanto a lasanha da minha mãe. Se perguntarem para você qual é a tua comida favorita, eu não sei, mas a maioria das pessoas vai falar de uma comida que comia em casa quando era criança, a grande maioria. Porque não está simplesmente relacionado à comida, mas às experiências do lar. Eu lembro claramente da lasanha com molho branco e molho bolonhesa que a minha mãe preparava. Mas eu creio que ela era mais gostosa porque ela traz memórias afetivas para mim. Eu lembro de um menino que eu atendi, ele disse, o gosto da comida da minha mãe perdeu o sabor para mim quando os meus pais se separaram. Tem a ver com experiências. Sabe, a salvação, ela precisa ser para você tão especial, tão real, tão verdadeira, como a lasanha da minha mãe. Se você começar a caminhar com Deus e aceitar o convite que eu vou te fazer esta noite, você vai ter memórias afetivas com Deus. Ele vai se revelar a você de forma especial e a tua história vai ser marcada pelo poder de Deus. Eu posso até cair, pecar, fazer algo errado, mas eu nunca vou poder dizer que Deus não existe, porque Ele se revelou para mim de forma sobrenatural e incrível, e eu queria tanto que esta fé, essa experiência de fé fosse a sua também. Deus vai se revelar hoje neste lugar. Pessoas vão provar a paz de Deus. Pessoas vão provar, sim, a misericórdia do Senhor. Enquanto falo, pessoas estão me ouvindo pela televisão e agora a presença de Deus está enchendo o lugar onde você está. Eu estou vendo aqui pessoas no hospital recebendo a visita do Espírito Santo. Ele é real, Ele é real, Ele está neste lugar. Se você for visitado, você jamais será o mesmo. É uma experiência. A salvação é uma experiência de fé. Estava vendo o testemunho de uma chinesa chamada Zi Liao. Ela ficou 25 horas debaixo de escombros, depois de um terremoto na província onde ela morava, na China. Por causa do terremoto e daquele acidente, aquela mulher perdeu sua filha, perdeu sua sogra, perdeu as suas pernas. Uma bailarina profissional. Por um milagre, só ela no prédio que estava sobreviveu. Missionários na China encontraram essa mulher que não podia andar e falaram do amor de Deus para ela. Não foram as palavras, não foi a mensagem. Esta jovem bailarina que tinha perdido as pernas teve uma experiência do poder de Deus na sua vida. Sabe, hoje ela passeia mundo afora. Ela usa prótese e ela dança nos palcos, nos teatros do mundo todo. E aí, enquanto ela dança, ela prega o evangelho. Ela diz: Deus se revelou a mim. E sabe, pessoas têm encontrado a Jesus porque no ritmo, no embalo de Li, essa chinesa que perdeu as pernas, enquanto ela dança, pessoas têm experiências com Deus. Hoje eu vim te explicar algo simples. A salvação é uma experiência de fé. Quantos creem nisso? Segunda lição que eu aprendo com esse texto: a salvação é um gesto da graça de Deus. Olha o que diz o texto. O dono da festa vai dizer para os seus servos: saiam depressa para as ruas e becos da cidade e tragam para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Se você ler o texto com atenção, algumas pessoas tinham sido convidadas para a festa e rejeitaram o convite. E então agora, o dono da festa está dizendo: saiam pelas ruas, chamem os pobres, os cegos, os coxos. Há lugar na minha mesa para todos. Sabe,
A Bíblia vai nos mostrar que participar da mesa de Deus não tem a ver com mérito pessoal. É um gesto da graça. É um convite de Deus. Em Efésios 2:8 a Bíblia vai dizer: pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. A Bíblia também vai dizer em 2 Coríntios 8, no versículo 9: bendita seja a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre, para que na sua pobreza fôssemos nós enriquecidos. Graça de Deus, graça. Eu fico feliz quando eu participo de um culto como esse, onde eu vejo pessoas diferentes, entendendo a graça. Quando eu entrei na Johnny Friends, quando inauguramos o prédio, eu entrei naquele espaço do hall de entrada, e logo na parede assim, tinha uma pintura, que eu achei maravilhosa. Era uma mesa como essa, Jesus estava ali, e pessoas com todo tipo de deficiência em volta, ao redor da mesa. Eu creio que esse retrato foi baseado nesse texto. E quando eu vi essa pintura, eu logo lembrei da história que a nossa pregadora maravilhosa contou hoje aqui sobre Mefibosete. Porque Mefibosete, ele era sim um príncipe que se tornou um mendigo. Mefibosete, ele nasceu em berço de ouro, ele tinha os melhores brinquedos, ele comia as melhores comidas, ele tinha os melhores professores. Ele fazia parte de uma linhagem real. Ele era neto do rei Saul, filho de Jonatas. Ele era alguém abastado, rico, que tinha as melhores condições. Mas um dia, quando esse menino está brincando no palácio, chegam os servos trazendo más notícias. O seu avô e o seu pai tinham morrido na guerra. Diante dessa notícia, um alvoroço começa no palácio. As pessoas começam a correr por todos os lados, porque se um novo rei assumisse o poder, todos estavam condenados à morte. E então eles saem correndo. E aquela ama, que era cuidadora de Mefibosete, o queria bem, o pega no colo e sai correndo, mas ela tropeça. O menino cai. E a Bíblia diz que os seus pés são destroçados. Depois daquele dia, ele nunca mais pôde andar. Aquela ama o leva para Lodebar, significa não palavra, terra do silêncio. E ali aquele menino é criado à custa dos trabalhos dos outros. Depois começa a literalmente mendigar para sobreviver. E é nesse contexto que Davi lembra de uma promessa que tinha feito para o seu pai de Mefibosete, Jonatas. Queria cuidar da sua família se algo acontecesse com ele. E então manda os seus servos procurarem. E Ziba encontra Mefibosete, manda o chamar. E quando ele vem com medo, ele diz assim: não temas, eu vou cuidar de você. Há lugar na minha mesa para você, Mefibosete. Há lugar na minha mesa para você, Mefibosete. Aquele menino, aquele jovem, encontra a graça de Deus. Sabe, a história da salvação é exatamente essa. Nós não alcançamos por mérito. Porque Davi amava Jonatas, ele agiu com bondade para com seu filho. Da mesma maneira, por causa de Jesus Cristo, porque ele morreu na cruz do Calvário por nós, eu e você nos tornamos alvo da bondade de Deus. Você é alvo da bondade. Você é alvo. A salvação é um gesto da graça de Deus. Ela não é um favor merecido. Deus fala: tem lugar na minha mesa, quem quiser, venha. Eu nunca vou esquecer o dia que eu fui pregar em Maceió. Fui ministrar a palavra lá. E no final do culto, quando eu fiz o apelo, veio um camarada para frente. E ele estava com a perna podre. Ele tinha elefantíase. E a perna dele estava completamente podre.
Aquele moço vivia na rua pedindo dinheiro. O nome dele era Veronilson. E eu lembro que o pastor da igreja, quando terminou o culto, falou: Michel, nós não temos casa de recuperação aqui em Maceió. Não temos nenhum trabalho da igreja. Você pode levar o Veronilson com você para Curitiba. Eu sei que lá tem uma casa de recuperação que é bem conceituada, o Ceifar na época. E eu falei: bom, deixa eu ver, né? E aí ele falou assim: nós pagamos a passagem. Eu falei: tá bom. E aí eles deram banho no Veronilson. E eu lembro, no dia seguinte, eu voltei para Curitiba com o Veronilson. Queridos, vocês não têm ideia como foi aquela viagem. Quando o avião começa a levantar voo, o Veronilson estava sentado assim na janela. E quando o avião começa a levantar voo, ele começa a olhar pela janela e falar: pastor, ele me chamava de pastor. Pastor, Deus é bom, pastor. Deus é bom, pastor. Deus é bom em pensar. E começou a falar alto. E pensar que eu estava usando droga na rua ontem, pastor. E começou a falar: pastor, eu troquei tiro com a polícia, quase matei um guarda, pastor. E todo mundo olhando. Eu: cala a boca, Veronilson. Depois você me conta suas tragédias. Mas ele estava tão animado. Chegamos aqui, Veronilson foi para o Ceifar. Lá no Ceifar, tratamos ele. Veronilson estava sem os dentes, deram dentes novos para o Veronilson. Veronilson não sabia ler e escrever, aprendeu a ler e escrever. A perna dele foi tratada. O tratamento normalmente é 7 meses, 8 meses. Veronilson ficou uns 2 anos no Ceifar. Depois que saiu, arranjamos um emprego para ele. Ele começou a trabalhar na limpeza. Depois foi promovido, foi para Guarita. Eu falei: olha só o que Deus fez com você, cara. Você trocava tiro com a polícia, agora está aqui como um porteiro, um vigia. Mas um dia o Veronilson teve uma recaída. Ficou bravo, riscou um carro aqui e fugiu. Eu não vi mais o Veronilson. Passado anos, eu já estava casado. Voltei para Maceió, para a mesma igreja. Saí do carro com a Sil. E de repente, quando eu estou atravessando a rua para ir para a igreja, eu escuto alguém me chamando: pastor. Eu falei: opa, não é possível. Pastor. Quando eu olho, Veronilson, com a perna podre de novo, todo maltrapilho. Eu andei na direção dele. Falei: Veronilson, o que você está fazendo aqui? Ele não conseguia me olhar nos olhos. Pastor, não conta para ninguém lá não. Ixi, olha quanta gente, eu já contei essa história. Falei: vem cá, cara, me dá um abraço. Eu dei um abraço nele. Falei: Veronilson, não acredito. E aí fui para o culto. E aí quando estava o culto acontecendo, uma voz no meu coração: vai atrás do Veronilson. Eu falei: mas Deus, vai atrás do Veronilson, vai atrás do Veronilson. Terminou o culto. Eu, minha esposa, estava meu pai, minha mãe, a gente saiu pelas vielas, perto da praça lá central de Maceió, procurando o Veronilson. Quando eu encontrei o Veronilson, ele me viu, ele deu um cutucão no cara: não, olha lá o pastor, não falei que ele vinha atrás de mim? Cara de pau. Demos banho no Veronilson, colocamos ele no avião, trouxemos de volta para Curitiba. O tratamento começou tudo de novo. Veronilson ficou sei lá quanto tempo no Ceifar, voltou a trabalhar na igreja, se tratou, mas depois de um tempo ele teve uma recaída. Talvez você diga: e daí, pastor, não valeu de nada. É exatamente isso que Deus faz com a gente. Graça. Alguém me falou esses dias que o Veronilson estava trabalhando no posto. Espero que seja verdade. Ele conhece a palavra. Mas a mensagem do banquete da salvação é exatamente essa. A mesa está posta. Há lugar na mesa de Deus para todos nós. Há lugar na mesa. Há de Jesus para mim e para você. Pastor, mas eu vou cair, eu vou falhar sim, mas há lugar na mesa do rei para você. Há lugar na mesa do rei para o Veronilson. Há lugar na mesa do rei para cada um de nós.
A salvação é um gesto da graça de Deus. É por isso que tem lugar para cada um de nós. Quantos aqui entendem que são pecadores, falhos? Levante as duas mãos. Levante mais alto, abra as mãos assim. Há lugar na mesa do rei para você. Há lugar para cada um de nós. Por fim, a salvação é um convite que precisa ser valorizado. Certo homem estava preparando um grande banquete, convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou o seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. Uma das imagens que os judeus tinham sobre a salvação era o banquete com o Messias. Eles acreditavam que nesse banquete eles iam comer Leviatã, o monstro do mar, juntos. Aquele homem, quando fala do banquete, estava falando exatamente sobre isso. Os judeus mais ortodoxos, eles não acreditavam que os gentios, que as pessoas estrangeiras podiam ter parte na mesa do rei. É por isso essa expressão gentil, é gentalha, gentinha. Mas Jesus vai contar essa história para explicar quem pode participar desse banquete. E sabe, o que Jesus vai dizer é algo muito simples: todos aqueles que aceitam o convite. Esses dias eu recebi um convite, eu falei aqui, estive lá com o Rick Warren, visitei a biblioteca dele, um cara impressionante, ele tem 120 mil livros, lê um livro por dia, é um cara, eu me senti até mal, fui deprimido para casa, voltei. Plantou igrejas em todos os países do mundo, um ministério abençoador. Tinham livros lá que eram verdadeiras relíquias, assinados por Spurgeon, por John Wesley, tinham relíquias naquela biblioteca. Eu voltei muito impactado. Receber um convite desse me fez sentir honrado. Como eu não iria? Agora, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, fez um convite para você, para mim, para cada um de nós. E sabe o que a Bíblia fala que é o maior pecado? O que mais ofende a Deus é não aceitar o convite. Quem veio do Oriente sabe que é uma ofensa não aceitar um convite quando alguém te chama para sentar à mesa. Não é, Sêmia? Ouvi um pastor que conheceu um beduíno. Ele preparava refeições, todo dia o convidava. E esse pastor perguntou: e se eu não aceitar o convite? Ele disse assim: eu vou entender que você me odeia. Esse é o pensamento, esse é o sentimento. Jesus está falando a esse povo: olha, eu fiz um convite, mas muitos deram desculpas. E as desculpas são desfarrapadas. Um fala de uma terra, outro de bois, e outro de um casamento. Era de noite, quem vai verificar uma terra à noite? Quem vai experimentar boi de noite? Casamento, já tinha casado. Naquela cultura ainda, dar uma desculpa dessa era um desaforo. Aquilo não tinha o menor sentido. Sabe, muitas vezes não aceitamos o convite de Deus para o seu banquete, porque temos as nossas desculpas esfarrapadas. Talvez a sua desculpa é: eu sou pecador demais. Hoje eu vim dizer para você: há lugar na mesa do rei para você. Venha do jeito que você está. Venha com o teu cigarro, com os teus vícios. Venha com as suas mazelas, com as suas autocomiserações, com as suas fraquezas, com os seus problemas. Venha do jeito que você está, porque é na mesa da comunhão que somos transformados. É a presença de Jesus que muda a nossa vida. Talvez a sua desculpa seja os outros. A minha família não vai entender. Os meus amigos vão tirar sarro de mim. Talvez como Nicodemos, você foi procurar Jesus na calada da noite. Ele era uma alta autoridade, então vai procurar Jesus para ninguém ver. Na alta madrugada, existem pessoas que vieram com curiosidade, ver o que está acontecendo.
mas tem medo de assumir um compromisso, uma nova tradição de fé, de romper com seus valores. Ei, pare de dar desculpas. Hoje Deus está te chamando a lugar na mesa dele. Não rejeite esse convite. Esse é o maior pecado que alguém pode cometer: rejeitar a Deus, o convite de Deus. A Bíblia fala de um outro tipo de rejeição. Em Mateus 22, a Bíblia usa a mesma imagem do banquete para falar da salvação, e é uma festa de casamento. E nessa festa de casamento, a Bíblia diz que alguém entra com as roupas inadequadas, e por isso o dono da festa manda essa pessoa embora. Você já leu esse texto? O que isso representa? Sabe, as roupas, num casamento, você não pode usar qualquer roupa. Eu lembro que eu casei e convidei todos os adolescentes, toda a igreja na verdade. E eu lembro que quando eu convidei os adolescentes, era pastor dos adolescentes, eu falei: se vocês aparecerem de chinelo e bermuda no meu casamento, eu mando vocês embora. Jesus convida, e em Apocalipse, falando da bodas do Cordeiro, ele vai dizer que as vestes dos santos são os seus atos de justiça. Tem gente que entra na festa, é convidado para a festa, mas não põe a roupa adequada. Até começa um processo de transformação, mas depois volta aos mesmos caminhos, se perde, se desvia. A Bíblia vai dizer que isso também é rejeitar o convite. Mas pastor, você não disse para eu vir como eu estava? Falei. Só que se você provar da mesa de Jesus e começar a caminhar com Ele, a sua vida vai ser transformada. Você não vai ficar igual. Existem pessoas que estão rejeitando essa graça de diferentes formas. Hoje, nós estamos falando desde cedo sobre inclusão. Eu quero te apresentar um Deus que, com a sua graça, manda os seus anjos saírem pelas ruas, dizendo: há lugar para todos na minha mesa. Você pode continuar dando desculpas, ou você pode, hoje, neste lugar, assumir um compromisso público com Jesus. Eu quero ir nessa festa, eu quero uma aliança com Ele, eu quero participar desse banquete, eu quero experiências com Deus, eu quero a graça dEle. Chega de dar desculpas. O Senhor vai te visitar com poder esta noite, em nome de Jesus. O batismo é uma espécie de casamento. Sabe quando você assume a namorada na frente de todo mundo, põe o anel e casa? Quando a gente desce as águas do batismo, ou quando a gente assume um compromisso com Deus diante dos outros, nós estamos dizendo: eu entendi, eu aceito o convite. E nesse momento, as cortinas da graça de Deus são abertas para nós. Sabe o que vai acontecer hoje aqui? Quantos creem no poder de Deus? Pessoas que estavam longe, não importa se elas têm debilidades, deficiências, se elas têm pecados, problemas ou não. Pessoas hoje, enquanto eu estou falando, estão começando a sentir o cheiro da comida. Pessoas agora estão começando a ouvir o convite de Deus. Hoje, o amor de Deus vai se tornar real para pessoas aqui. Eu tenho uma convicção: o banquete da salvação eu vou participar, mas você vai comigo. Se hoje você disser: eu aceito, eu não rejeito, eu quero provar dessa mesa, venha, querido, briga, glória a Deus, glória a Deus. Deus está começando algo aqui, a presença dEle é real. Hoje o Espírito Santo está movendo neste lugar.
Se você ouviu a voz dele, se você está dizendo: eu quero participar desse banquete, eu quero sentar-se à mesa do rei, venha como você está agora. Jesus quer começar algo novo. Se hoje você quer ter uma experiência com Deus, ouvir a voz dele, experimentar a graça dele, aonde você está, levante sua mão agora em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Levante a mão, levante a mão, levante a mão. Fique de pé, você que levantou suas mãos, fique de pé, fique de pé. Eu quero orar, 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 eu quero orar. Isso, tem mais gente, tem mais gente, tem mais gente. Deus está chamando, venha, venha. Há lugar na mesa do Pai, há lugar na mesa do Pai. Isso, levantem os bancos, todos fiquem de pé. As pessoas que estão de pé, venham para cá, peçam licença. Eu quero orar agora, e a salvação de Deus vai chegar nesse lugar. Venham, 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 venham. Existem jovens, senhores, senhoras. Hoje, Deus preparou uma mesa para nós. Vem agora em nome de Jesus. Você jamais será o mesmo. Se o Espírito Santo tocou o teu coração agora, desça, vem aqui, vem agora. Pode vir, pede licença, venha. Eu vejo, Deus está chamando pessoas. Desce lá da galeria, pede licença, vem pelas escadas. Hoje a salvação de Deus chegou nessa casa. Pessoas vão ser tocadas pelo poder de Deus. Venha, venha em nome de Jesus. Deus está te amando. Pastor, eu vou consertar. Não, você não vai consertar nada. Deus vai consertar a tua vida. Venha para cá agora. Há lugar na mesa de Deus para você. Há lugar na mesa de Deus para você. Isso, venha, venha agora. Você que levantou, pede licença. Se alguém estava perto de você, talvez você esteja acanhado de vir para cá, fala: eu vou lá junto com você. Traga para cá. Vamos orar. Hoje Deus vai colocar uma marca do poder dele na sua vida. Você jamais será o mesmo em nome de Jesus. Venha, tem mais gente. Deus está chamando agora. Deus está chamando agora. Deus está chamando. Venha, venha, venha. Pede licença e vem para cá. Isso, venha, venha, venha. Aleluia, aleluia. Desce, isso, desce lá. Lá da galeria, lá de trás. Vem agora em nome de Jesus. Tem mais gente. Deus está chamando. Aleluia. Aleluia. A salvação é uma experiência de fé. A salvação é um gesto da graça de Deus. A salvação é um convite que precisa ser valorizado. Assume um compromisso com Jesus. Talvez existam pessoas aqui que estão com as roupas inadequadas, e hoje Deus está te falando: vem se reconciliar comigo. Eu estou te chamando. Sai do teu lugar agora e vem para cá. Queria orar por você também, que está se reconciliando com Deus hoje. A graça de Deus vai chegar na sua vida em nome de Jesus. Venha, venha, venha. Tem mais gente, Deus está chamando. Isso. Não perca essa oportunidade de assumir um compromisso com Jesus. Aleluia. Nós vamos orar agora. Eu quero te convidar para fazer uma oração aqui comigo. Você que veio aqui à frente, você vai repetir essas palavras. E é uma declaração de fé. Você vai convidar Jesus para ser Senhor da sua vida. Vamos orar agora, feche seus olhos. Repita assim comigo: Senhor Jesus, eu hoje entrego a minha vida nas tuas mãos. Senhor Jesus, eu entendo que sou pecador, mas que há lugar na tua mesa para mim. Eu aceito o convite. Eu quero teu senhorio na minha vida. Eu entendo que sou pecador, mas hoje eu me arrependo. Que o teu amor, que a tua graça, que a tua presença me acompanhe todos os dias, em nome de Jesus. Deixa eu orar por você, Pai. Sela agora com o teu Espírito esse compromisso que os meus irmãos fizeram. Que a presença de Deus os encontre, que eles sejam renovados pela tua graça. Que o Senhor se manifeste na vida dos meus irmãos. Derrama o teu poder, a tua graça, o teu favor. É no nome de Jesus que oramos. Amém, amém. Quero que vocês deem uma olhadinha para trás, para a família na fé que vocês estão recebendo agora. Uma salva de palmas. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos.
Você vai receber um convite aí toda terça e sábado. Nós temos um café aqui para quem está chegando, os que aceitaram um compromisso com Jesus e os que estão chegando na igreja. Se você está vindo já há tempo frequentando, quer se tornar membro aqui, venha num desses cafés. Nós queremos te ajudar a sim fazer parte dessa família, se integrar nessa família, em nome de Jesus. Quem foi abençoado hoje aqui, levanta a mão. Isso, aleluia. Deixa eu pedir algo para você. Agora é um convite à igreja. Nesses dias fomos convidados a sermos uma igreja mais includente, e em nome de Jesus eu quero pedir algo para você. Abrace as pessoas que têm deficiência, as ajude, seja amoroso na tua empresa, no teu negócio. Em nome de Jesus, torne ele um lugar adequado, acessível. Nós precisamos dar esse testemunho. É um testemunho do amor de Deus. Quantos se comprometem com essa visão de tornar essa igreja mais includente, mais acolhedora, mais amorosa? Amém? Então ajude o lugar que é preferencial, respeite, cuide das pessoas, ajude elas a se locomoverem, e assim nós vamos tornar a nossa mensagem uma resposta verdadeira do amor de Deus. Quantos concordam com isso? Se comprometem com isso? Levanta a mão assim. Pai, nos ajuda a tornar isso uma realidade, que as pessoas vejam o nosso testemunho e sejam impactadas com o teu amor. Usa cada um de nós. É no nome de Jesus que oramos. Amém, amém, aleluia. Estou lançando o meu canal no YouTube e queria te convidar para se inscrever. Toda semana, conteúdo novo, mensagem nova, uma oportunidade de você crescer no conhecimento da palavra de Deus. Se inscreve, participe, que Deus abençoe sua vida.